Shalom, queridos. Um forte aplauso ao Senhor Jesus. E vamos para o nosso capítulo hoje, 43. 43. E 43 e 44. Só que o 43 eu irei comentar. E o 44 vocês leem e com certeza vão entender tudo porque é fácil. Não está difícil. Então a gente não vai estar com um tempo curto e fazendo coisas que a gente sabe que não precisa fazer. Eu não preciso dizer nada desse 44, que vocês, com a boa leitura, com muito amor pela palavra, vocês vão entender tudo. Então vamos para o capítulo 43 e o 44 é com vocês. 43 diz assim: vemos uma inversão dramática da partida da glória do Senhor. Aqui no Ezequiel 43, nós vemos uma inversão dramática da partida da glória do Senhor. Nos capítulos 10 e 11, pois Ezequiel testemunha a glória de Deus, retornando do leste para habitar novamente em sua nação. Nós vimos no capítulo 10 e 11 essa situação, não foi? Da glória de Deus saindo do templo. Então, agora nós vemos a inversão dramática da partida da glória de Deus, que nós vimos em capítulos 10 e 11, pois Ezequiel testemunha a glória de Deus retornando do leste para habitar novamente em sua nação. Deus declara que o novo templo será o lugar do seu trono e onde ele viverá entre os israelitas para sempre. A visão detalhada do templo é compartilhada em Ezequiel para que ele transmita ao povo de modo que se arrependam dos pecados e sejam motivados a reconstruir o templo. O profeta vê a glória de Deus mais uma vez. Neste caso, ele percebe que ela entra no templo e enche o lugar. A partir disso, o Senhor Deus fala com Ezequiel sobre a santidade do templo. Embora na nova aliança nós sejamos a habitação de Deus, o templo continua sendo o lugar de adoração do povo de Deus. Sendo assim, devemos respeitá-lo e demonstrar reverência ao entrar para adorar. Que tem muita gente pensando que porque agora eu sou o templo do Espírito Santo, eu também sou o templo, e que o templo é para entrar de qualquer jeito, como se estivesse indo para a praia, a um parque. O templo é para ter reverência, como se estivesse na central de abastecimento, falando sobre verduras, sobre cereais, sobre legumes, cada um conversando, em vez de conversar com o Senhor Jesus, que é o pão da vida, da hora que entra até a hora que sai, tanto conversando com Jesus, como ouvindo Jesus falar através do líder que está pregando. A gente faz uma bagunça, troca os valores, troca os conceitos. O que nós temos a ver é que hoje nós somos o santuário de Deus, por isso mesmo que somos agora templo do Espírito Santo, é que devemos ter mais respeito, porque hoje nós estamos numa dimensão mais ampla, recebemos mais de Deus. Hoje nós estamos carregando Deus vivo, então é mais respeito, saber como se conduzir no lugar onde vai se reunir com seus irmãos para adorar a Deus. Louvado seja Deus, grande é o nosso Deus. Aleluia. Então nós estamos nesse capítulo 43, comentando sobre o templo. Embora na segunda aliança nós sejamos habitação, mas não se esqueça que você recebeu mais de Deus, tem que dar mais ainda para Ele. O respeito pela casa do Senhor continua. Tanto continua que Jesus fala em Mateus 21, a minha casa é chamada casa de oração. A queixa de Deus com os israelitas é que eles estavam profanando o templo com idolatria, ofertas impuras, pecado. Ou seja, o Senhor está atento ao nosso comportamento e ao que é feito no templo. Por isso devemos estar atentos quando entrarmos na casa de Deus. Quando o templo for estabelecido, os serviços diários
começarão em Ezequiel. Quando o templo foi estabelecido, os serviços diários começarão de Ezequiel recebe a descrição do altar e suas regulamentações. A consagração do altar será feita pelos sacerdotes de Zadok durante 7 dias de oferta de animais, apontando para o sacrifício de Cristo e a plena restauração da comunhão de Deus com seu povo. Então, Ezequiel 43, de 1 a 5, mostra a glória do Senhor retornando ao templo. Ezequiel 43, de 1 a 5, apresenta uma visão surpreendente de Deus retornando à nação de Israel. É uma inversão dramática do que foi descrito nos capítulos anteriores, quando a glória do Senhor deixou o templo e a cidade de Jerusalém. Agora é uma inversão dramática. Agora tudo é muito emotivo, muita emoção. A glória do Senhor voltando. Agora a glória do Senhor retorna do leste, entrando no templo através da porta voltada para o leste. A presença divina é visível e tangível, enchendo o templo com sua glória. Esta visão de Deus retornando ao templo é uma manifestação da fidelidade e misericórdia divina. Apesar da infidelidade dos pecados do povo de Israel, Deus não abandona sua aliança e promete restaurar sua presença entre eles. Além disso, a visão de Ezequiel também aponta para a importância da adoração no templo. O templo é o lugar escolhido por Deus para habitar no meio do seu povo, e a adoração no templo é uma expressão da devoção e obediência dos filhos de Israel a Deus. Outra importante mensagem em Ezequiel 43, de 1 a 5, é a importância da visão profética. A visão de Ezequiel do retorno da glória de Deus ao templo é uma visão profética do que Deus fará no futuro. A visão é um chamado para a fé e a obediência do povo de Deus, lembrando-os do que Deus pode e fará em sua fidelidade. Esta visão também aponta para o papel do profeta em transmitir a mensagem divina ao povo. Finalmente, Ezequiel 43, de 1 a 5, tem um significado escatológico. A visão aponta para o futuro cumprimento das promessas de Deus em um templo perfeito. Enquanto a visão de Ezequiel descreve o templo literal, ela também aponta para a igreja como templo espiritual de Deus. 1 Pedro 2, de 4 a 5. Que será visão espiritual de Deus, que será cumprido plenamente na volta na Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21. A presença de Deus no templo em Ezequiel é um lembrete da esperança dos cristãos na plena comunhão com Deus, agora e para sempre. Ezequiel 43, de 6 a 9. O templo como a morada de Deus. Aí nós vemos mais uma vez do versículo 43, capítulo 43, de 6 a 9, apresenta a declaração divina de que o novo templo será o lugar do trono de Deus, onde ele habitará para sempre entre o seu povo. A importância dessa declaração é dupla. Em primeiro lugar, ela afirma a presença de Deus entre o seu povo e, em segundo lugar, ela estabelece a natureza da relação entre Deus e seu povo. A presença de Deus no templo é uma manifestação da sua fidelidade e o cumprimento da sua promessa de habitar com o seu povo. É um testemunho da sua graça, misericórdia e amor incondicional para com o seu povo. Deus declara que o povo
que no novo templo será sua morada eterna e que ele nunca mais deixará seu povo, estabelecendo assim uma relação de intimidade e comunhão. Por outro lado, a declaração de Deus de que o novo templo será lugar do seu trono, também estabelece a natureza da relação entre Deus e o seu povo. O templo é um lugar onde Deus reina e governa sobre o seu povo. Ele é o soberano e os seus súditos devem obedecer à sua vontade. A presença de Deus no templo não é uma licença para o pecado ou a desobediência, mas uma chamada à santidade e obediência. A declaração de Deus também inclui uma promessa de que o seu povo nunca mais profanará no seu santo nome. Isso se refere ao pecado de adoração a ídolos, que foi uma das principais razões para o exílio babilônico. A promessa de que o seu povo nunca mais profanará o seu nome é um lembrete da santidade de Deus e do seu chamado à santidade para seu povo. Além disso, a declaração de Deus também aponta para o cumprimento escatológico das suas promessas. O templo descrito por Ezequiel é uma imagem do templo perfeito e eterno que será cumprido na Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21. A presença de Deus no templo é um lembrete da esperança dos cristãos na plena comunhão com Deus, agora e para sempre. Em resumo, Ezequiel 43, de 6 a 9, apresenta a promessa divina da presença de Deus no templo como um testemunho da sua fidelidade, amor e graça para com o seu povo. Também estabelece a natureza de relação entre Deus e o seu povo como uma relação de intimidade e obediência. A declaração de Deus também aponta para o cumprimento escatológico das suas promessas na Nova Jerusalém. Ezequiel 43, de 10 a 12, fala do propósito do templo ideal de Deus. Ezequiel 43, de 10 a 12, apresenta instrução divina para descrever o templo ao povo de Israel, para que sejam envergonhados pelos seus pecados e motivados a voltar a Deus e reconstruir o templo. A descrição do templo é uma chamada à obediência e santidade, e também é uma visão profética do templo perfeito que será cumprido na Nova Jerusalém. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. Então, nós temos aqui, em resumo, Ezequiel 43, de 10 a 12, apresenta a descrição do templo ideal de Deus como um convite à obediência e fidelidade, lembrando o povo os seus pecados passados e da necessidade de se arrependerem. Ezequiel 43, de 13 a 17, nós vemos de 13 a 17, nós vemos a descrição detalhada do altar do templo ideal de Deus. Aí vocês vão lendo para ver a descrição detalhada, porque o tempo aqui é curto, vocês leem também isso aqui. Ezequiel 43, de 13 a 17, Ezequiel 43, de 18 a 27, é o ritual de consagração do altar no templo ideal de Deus. Louvado seja Deus. Ezequiel 43, vamos com reflexão para nossos dias. Ao contemplarmos o capítulo 43 do livro de Ezequiel, somos chamados a refletir sobre a santidade e a presença de Deus em nossas vidas. Assim como o povo de Deus precisava de arrepender e buscar a santidade para se achegar a Deus no templo, também nós precisamos reconhecer os nossos pecados e nos purificar para termos comunhão com o Senhor. O templo ideal descrito por Ezequiel nos lembra da importância da adoração a Deus e do sacrifício de Cristo,
como um único meio de acesso ao Pai. Jesus é o nosso santo, é o nosso sumo sacerdote, que oferece o sacrifício perfeito e eterno por nossos pecados, tornando possível a nossa comunhão com Deus. A descrição detalhada do templo nos convida a refletir sobre a santidade e purificação em nossas vidas. Precisamos nos afastar do pecado e buscar a santidade em todas as áreas das nossas vidas, para que possamos nos achegar a Deus com o coração puro e consagrado. O ritual de consagração do altar também nos lembra da importância de buscarmos a santidade diária para estarmos aptos para o serviço divino. A santificação é um processo contínuo em nossas vidas e devemos estar constantemente buscando a purificação e a separação do mundo para o serviço a Deus. Diante de tudo isso, nós temos alguns motivos para orar, não é? Por conta de tudo que estamos vendo aqui em Ezequiel 43, podemos orar pelo arrependimento, arrependimento dos nossos pecados, lembrar da importância do arrependimento pelos nossos pecados e orarmos para isso, para que nós possamos estar sempre nos arrependendo, sempre buscando a presença de Deus, sempre sendo santificados diariamente. Tudo isso é para nós estarmos orando. Nós queremos que o Senhor nos ajude a estarmos diariamente santificados. Como fazer isso? Logo quando você amanhece o dia, você sabe que tem um comando de Jesus para a gente entrar no quarto e orar em secreto, que o Deus que ouve em secreto nos recompensa. Então, quer santificação diária? Nós somos templo do Espírito Santo e temos o Espírito Santo para nos ajudar a isso. Ele nos conduz logo cedo, bem cedinho mesmo, com a mente bem preparada para ouvir Deus, a estarmos ali confessando os pecados e vendo que o Espírito Santo nos mostra o que foi que pecamos. Porque muitas vezes fazemos coisas que achamos que não foi nada, mas se a gente ficar de joelhos, naquele lugarzinho secreto, pode ser um cantinho assim, onde você puder. Tem casas que não tem nenhum quarto que seja adequado para poder estar orando sozinho, mas onde você consagrar aquele lugarzinho especial para você confessar os seus pecados, adorar ao Senhor, ouvir o Espírito Santo dizendo que você pensava que nem era pecado e é. Então, preciso perguntar ao Espírito Santo, pedir para mostrar, porque tem coisa que a gente faz que a gente pensa que nem é pecado, mas o Espírito Santo vai lhe dizer que é. E aí não pode deixar nada, nem pecadinho, nem pecadão, porque na verdade qualquer pecado ofende a santidade de Deus. E se queremos estar purificados, não devemos passar nenhum pensamento que ofenda ao nosso Deus e Pai. Louvado seja Deus. Não esquecendo que estamos com 2 capítulos nesse capítulo aqui, não é isso? Um que foi explicado e o outro que vocês estão para fazer a leitura. Então já sabemos disso. Eu fiz somente o comentário do capítulo 43 e você faz a leitura do 44 e vai vendo tudo que Deus está falando e com certeza não vai ter nenhuma dificuldade. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.